Pai do Senhor, irmãos, prazer conhecer vocês. Alguns aqui eu já conhecia, né? E é uma alegria poder estar aqui para adorar a Deus e poder também compartilhar a mensagem que Deus colocou em meu coração. Ver o pastor Rodrigo, né? De novo, pastor Eliezer, são amigos de longa data. E me sinto feliz por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Foi essa palavra que está em meu coração durante essa semana. Apocalipse 2, vamos ler até o versículo 4. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Podeis assentar. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu ao seu anjo para compartilhar a João essa revelação. E a Bíblia diz que João estava exilado na ilha de Patmos, quando ele recebe essa revelação da parte de Deus. Quando João estava na ilha de Patmos, homens que haviam levado ele para lá, a fim de que ele fosse calado, a fim de que ele não mais anunciasse acerca, do Evangelho e acerca da pessoa de Jesus Cristo. Mas quando João estava na ilha de Patmos, acontece algo sobrenatural. A Bíblia diz que foi no dia do Senhor, e acredita-se que esse dia, que a Bíblia menciona como o dia do Senhor, seja num domingo, quando João ele é arrebatado em espírito. O corpo de João fica na terra, mas o espírito dele é levado às dimensões celestiais. E quando João está nessa dimensão celestial, arrebatado em espírito, ele ouve por detrás dele uma voz, como uma voz de trombeta, e essa voz diz: João, o que você está vendo, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Sardes, a Tiatira, a Laodiceia e a Filadélfia. Escreve, João. E quando João virou para ver quem é que estava falando com ele, ele viu um ser vestido do alto até os pés de uma veste comprida e branca. Ele olha para a cabeça, são brancos como a lã branca. Os olhos são como chamas de fogo. A face dele brilha como o sol na sua força. João olha para os pés e era como um latão reluzente, como se tivesse sido assacalado numa fornalha. Da boca dele saiu uma aguda espada de 2 fios.
E quando João vê aquele ser que até então ele não sabia que era o próprio Cristo, ele cai, mesmo estando em espírito, na dimensão espiritual, ele cai como morto. Ezequiel, quando teve visões de Deus, ele caiu com o rosto em terra, e o Espírito que estava falando por fora dele, entrou dentro dele e colocou ele de pé novamente, porque era uma visão espiritual. João aqui está em espírito, numa visão espiritual, e ele cai como se estivesse morto, e aquele ser que ele não sabia que era o próprio Cristo glorificado, se aproxima dele, coloca sobre ele a destra e diz: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. E ele diz para João: João, não temas, não tenha medo. Diante da morte, ele diz para João: não tenha medo, não fique com medo. A Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. É um não temas para o dia do ano, para cada dia do ano. Hoje, na noite desse dia, Deus está dizendo para alguém, a Bíblia está aberta e Deus está dizendo para alguém aqui: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Não tema a morte, não tema a luta, não tema a adversidade, não tema os problemas financeiros, não temas as circunstâncias da vida, porque aquele que ressuscitou e vive está, Ele sustenta a nossa vida com a sua mão direita, aleluia. A Bíblia diz: se passares pelas águas, as águas não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Se passares pelo espinho, eu estarei contigo lá, aleluia. Deus está na nossa vida. Deus manda te dizer: não temas o vento, não temas a tempestade e a adversidade que você está passando, pois Deus está contigo nessa adversidade. Deus não te tira da luta, Ele te livra na luta. Deus não tira ninguém da fornalha, Ele livra na fornalha. Deus não livra ninguém da tribulação, Ele passa contigo na tribulação. Davi, no Salmo 23, Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que, Davi? Porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, aleluia. Tem uma mesa de Deus preparada para a tua vida, aleluia. Os seus adversários estão pensando: é o fim dele, é o fim dela, acabou, vai morrer assim, a família vai permanecer assim. Mas Deus manda dizer: não vai permanecer assim, porque Ele é contigo para te dar vitória, para te abençoar, para restaurar a tua vida, para te colocar de pé e para te sustentar na presença dEle. Ele é o teu pastor, aleluia. E Ele disse: João, escreve. Eita Jesus. Salmo 40 veio na minha mente agora fresco. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Uma das nossas dificuldades é esperar, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de correria, um tempo de muitos afazeres. Mas Davi, ele vai contar a experiência que ele teve no Salmo 40.
Ele disse: esperei com paciência no Senhor. Tem uma versão que diz: esperei com esperança. Em uma outra versão diz: esperei confiadamente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando Davi fala de espera, isso fala de tempo. Davi esperou o tempo de Deus responder a sua oração. Davi esperou confiadamente que Deus iria responder a sua oração. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quando Davi diz que Deus se inclinou, Davi está dizendo que houve uma ação de Deus no tempo dele de espera. Quando chegou o tempo de Deus responder a oração de Davi, como vai responder a sua, Deus agiu, Deus se inclinou e Deus ouviu. Desde quando Davi começou a clamar, Deus já estava ouvindo. Desde quando você começou a orar por essa luta que você está passando, desde o primeiro dia, Deus ouviu a tua oração e Ele vem ouvindo a tua oração. E vai chegar a hora em que Deus vai se inclinar, ou seja, Deus vai agir em seu favor. E Davi diz: e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco, de um lago horrível. A palavra tirar significa fazer subir, levantar. Quando Davi fala de lago horrível, ele está falando de um livramento de morte que Deus havia dado, pois lago ali significa cova, significa poço, significa sepultura. Deus livrou Davi da morte. Deus levantou Davi da onde ele estava. Aleluia. Tem um salmo que diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se inclinam, se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você não vai perecer, você vai ficar de pé na presença de Deus, porque você está pondo a sua confiança nele. E os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, ordenando a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Deus vai te dar um livramento. Davi disse: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Charco de lodo fala de um lugar escorregadio, fala de insegurança, fala de incerteza. Aí ele diz: tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ou seja, me colocou no lugar firme, me colocou em segurança e firmou os meus passos. Eu estou em segurança, eu estou de proteção, eu estou protegido. E disse Davi: colocou um novo cântico na minha boca. Novo cântico fala da vitória que Deus estava dando para Davi. Davi estava vivendo uma nova etapa na vida. Aleluia. Davi estava vivendo
um tempo de vitória na vida dele, um tempo de livramento, e ele tinha um louvor na boca para cantar para Deus. Mas vamos entrar no texto de Apocalipse. Ele disse: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Éfeso significa desejável. Éfeso é a igreja do amor decadente. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas fala dos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Ele tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, ele tem na sua destra os 7 pastores. É ele quem protege os pastores. É ele quem dá direção para os pastores. É ele quem está guardando os pastores. Está na sua destra. E ele diz: quem anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia. E ele está andando no meio das 7 igrejas como se fosse um general. Andando no meio, fazendo vistoria. Ele sabe de tudo que acontece nas 7. Ele sabe das obras, ele sabe do trabalho, ele sabe da perseverança. Ele conhece cada uma das 7 igrejas e cada crente em particular. Por isso que ele está no meio, andando. E ainda bem que Jesus está no meio. Ele não saiu do meio, não. Ele ainda está no meio da igreja. Você acredita que ele está aqui nessa noite? Por intermédio do Espírito Santo, ele está aqui nessa reunião. Ele está no meio das 7 igrejas. No versículo 2 ele diz: eu sei as suas obras. Eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Perceba que versículo 2 e 3, Jesus está elogiando a igreja, o trabalho, a paciência, a perseverança, o fato deles não se deixarem ser enganados pelos falsos obreiros. Jesus está tecendo elogio para a igreja. Mas no versículo 4, ele diz: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porque a igreja já não amava Jesus como amava no primeiro instante. Ela já não amava Jesus como antes. E Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Deus não abre mão do relacionamento pessoal com cada um de nós. E essa igreja, ela tinha muita atividade, mas não tinha mais o relacionamento que ela deveria ter com o Senhor. Ela perdeu isso durante a trajetória, durante os anos. E Jesus alerta ela que ela precisa retornar a esse primeiro amor, retornar ao relacionamento com Ele. Em Atos capítulo 19, fala do início dessa igreja. Quando Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele deixa Apolo em Corinto e sobe até as regiões superiores e chega à cidade de Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos de João, que haviam aprendido acerca da doutrina do batismo no arrependimento, ou do batismo nas águas. E Paulo encontra ali esses 12 homens e pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: nós nunca ouvimos falar.
que haja Espírito Santo. Então Paulo vai ensinar para eles acerca da pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é pessoa, ele não é uma força, ele é uma pessoa que pensa, que fala, que age, que se manifesta, que batiza, que regenera, que santifica, que dá poder, que dá graça, que levanta, que consola, advoga, é amigo, é companheiro, o Espírito da verdade, como disse Jesus, que o mundo não pode ver, não pode receber, mas ele estará em vós, ele habitará convosco, o Espírito da verdade. E Paulo ensina para eles acerca da pessoa do Espírito Santo, e quando eles ouvem acerca da pessoa do Espírito, Paulo então vai colocar o ensinamento em prática. Paulo ora por eles, impõe as mãos sobre eles, e quando Paulo ora, impõe as mãos sobre eles, o Espírito vem, o Espírito desce, batiza os 12, e os 12 ficam cheios do Espírito Santo, e começam a profetizar, e a falar em línguas, ficam cheios da presença do Senhor. Uma igreja começa com crente cheio do Espírito Santo, crente cheio do Espírito de Deus, aleluia. Uma igreja, ela começa com homens e mulheres cheias da presença do Senhor, e essa igreja começou com 12, 13 com Paulo. Paulo pega os 12, vai lá para a sinagoga e começa a pregar para os judeus. Paulo usa a sinagoga como uma base missionária. Ele entra durante 3 meses, ele prega para os judeus, e a Bíblia diz que ele ganhou algumas almas ali durante esses 3 meses. Após os 3 meses, se levanta uma oposição, começaram a falar mal do caminho. Então Paulo pega os discípulos que ele ganhou e vai para uma escola de um homem chamado Tirano. Segundo a história, Tirano era professor de filosofia, mas Paulo não vai pregar filosofia na escola de Tirano, se bem que conhecia, tinha conhecimento de filosofia e de várias outras coisas, mas Paulo vai pregar o Evangelho. Paulo vai pregar Cristo crucificado e ressurreto. Quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que a mensagem deles é cristocêntrica. Eles pregam Cristo como centro da mensagem, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado dentre os mortos. A mensagem dele é Jesus. Irmãos, a mensagem da igreja não pode ser outra. Nós precisamos falar de Jesus. Jesus tem que estar no centro da nossa mensagem. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro do Evangelho, ele é o centro da criação, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro de todas as coisas. Por ele e para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, a Jesus. Nós temos que anunciar, é Jesus, irmãos. A Bíblia diz que Paulo começa a pregar na escola de Tirano, e os lenços e aventais são levados do seu corpo até os enfermos, até os oprimidos. E a Bíblia diz que os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, e o número de discípulos começa a aumentar, de tal maneira que em 2 anos, enquanto Paulo está pregando ali na escola de Tirano, 2 anos, o nome do Senhor Jesus foi conhecido em quase toda a Ásia, durante 2 anos. E a Bíblia diz que alguns exorcistas judeus, eles começaram a imitar aquele movimento que estava acontecendo na escola de Tirano. E eles começaram a invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos. Entraram numa casa e foram expulsar o espírito maligno de um homem. E a Bíblia diz que eles disseram: nós vos esconjuramos em nome do Jesus
que Paulo prega. E a Bíblia diz que o espírito maligno olhou para aqueles homens e disse: eu conheço quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês? E a Bíblia diz que aquele espírito maligno se apoderou de 2 homens e pôde mais do que eles, de tal maneira que nu e feridos eles saíram daquele lugar, apanharam daquele homem endemoniado. E a Bíblia diz que isso foi conhecido tanto de judeus como dos gregos que estavam na Ásia. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Lá na Ásia havia uma deusa chamada Diana. Segundo os adoradores dela, ela havia descido de Júpiter. E ela era adorada não somente na Ásia, mas em todo o mundo antigo. Enquanto Paulo estava pregando ali, as pessoas estavam deixando de adorar Diana para vir adorar o Jesus de Paulo. Havia um comércio de imagens, como acontece na Aparecida do Norte. Um comércio ali se fazia nichos ou imagens de Diana, de prata. E havia outros artífices que faziam outras imagens de outros deuses, pois ali haviam vários deuses com D minúsculo. Na Ásia que eram adorados, mas a deusa principal ali era Diana. E um homem chamado Demétrio, que era o líder desses artífices, ele vendo o que estava acontecendo, que eles estavam perdendo o lucro, o comércio estava indo à míngua. E ele percebendo isso, ele faz uma reunião com os artífices e diz para eles: olha, esse Paulo, ele está afastando um grande número de pessoas, e pode ser que nós vamos perder a nossa profissão, da qual vem a nossa prosperidade. E corremos também o perigo do templo da nossa deusa, chamada Diana, que é adorada não somente na Ásia, mas em todo o mundo antigo, vinha a ser estimada em nada. Porque aonde Jesus chega, as almas são salvas, as pessoas são libertas, a verdade do Evangelho chega. Deus vai alcançar a sua casa, Deus vai alcançar a sua família. Não desiste de orar pela sua casa e pela sua família, porque a sua família será alcançada pelo poder do Evangelho. Você acredita nisso? A tua família será alcançada. Muitas pessoas aqui foram alcançadas, pessoas que praticavam artes mágicas foram alcançadas, vendiam seus livros, confessavam seus pecados e vinham adorar o Jesus que Paulo estava pregando. A igreja de Éfeso, ela começou assim, e ela se tornou uma grande igreja. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você percebe a espiritualidade dessa igreja. Tanto é que no capítulo 1 e no versículo 3 ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você sabia que você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes? Essas bênçãos já estão à disposição da igreja.
Todas as bênçãos espirituais estão à nossa disposição. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nós estávamos mortos. Essa morte aqui é morte espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas Ele nos vivificou, nos deu vida. Ah, Jesus! Ele nos deu vida espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, morte física e morte espiritual entrou no mundo. Assim a morte também passou a todos os homens. A primeira morte que o homem sofreu foi a morte espiritual. Quando Adão pecou no jardim, e ele foi lançado fora de lá porque desobedeceu a Deus. Espiritualmente ele morreu, fisicamente ele morreu depois. A morte, ela passou a todos os homens. E nós estávamos espiritualmente mortos, em delitos e em pecados. Mas Ele trouxe vida para todos nós que estávamos mortos espiritualmente. Nós estamos vivos, a presença do Espírito está na nossa vida, nós estamos vivos para Deus. Capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou, para que andássemos nelas. A graça de Deus nos alcançou e trouxe salvação à nossa vida. Nós não merecíamos a salvação, mas a graça nos envolveu. Nós respondemos, aleluia, a graça que Deus manifestou na nossa vida, e hoje nós somos salvos. Você pode agradecer a Deus pela sua salvação. Você é salvo. Capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra, família no céu, anjos, família na terra, igreja, toma o nome, para que segundo as riquezas da sua graça, Ele vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Por que é que Paulo está orando para que a igreja seja corroborada com poder, pelo Espírito, no homem interior? A palavra corroborado significa fortalecido. Paulo está de joelho, e ele está orando para que a igreja seja fortalecida. Por quê? Porque essa igreja que Paulo está orando já não é a mais aquela do início. Lembra? Com 12 homens cheios de Deus, e que se tornou uma grande igreja. Essa igreja está passando por dificuldades. Essa igreja está passando por problemas de relacionamento entre irmãos. Essa igreja, ela está quase se dividindo, mas Paulo está em oração por ela, para que isso não aconteça, e ele está pedindo para que Deus corrobore, fortaleça a igreja com poder, pelo Espírito, no homem interior. E eu me lembro aqui da oração de Abacuque, quando Abacuque orou em forma de cântico, dizendo: ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi,
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. É porque é com o passar do tempo que nós podemos esfriar na fé e no amor. É no passar do tempo que as coisas acontecem, que as lutas acontecem na nossa vida, e nós podemos correr o risco de perder o primeiro amor e de esfriar na fé. Mas é nesse tempo em que nós podemos correr esse risco que nós precisamos pedir o Espírito Santo que venha avivar a nossa vida, que venha acender a chama do Espírito em nós, aleluia, para que a igreja possa estar de pé na presença de Deus. Uramacanda lamaia. Ai de comenerência. Aleluia. A igreja está passando por um momento que ela nunca passou na terra, mas a igreja vai experimentar um momento em que ela nunca experimentou sobre a face da terra. Aleluia. Deus vai avivar a sua obra, o Espírito vai voltar a soprar na igreja, Jesus vai voltar a batizar com o Espírito Santo, os paralíticos vão voltar a andar, os oprimidos vão voltar a ser libertos. Deus vai fazer uma grande obra na terra. O vento do Espírito Santo vai soprar na igreja. Aleluia. Se você acredita nisso, louve e glorifica comigo, porque Deus vai fazer uma grande obra. Uramacanda lamaia joma. Kalamashuri mihaya. Eita Jesus, o vento do Espírito vai soprar novamente na igreja. Quem está caído vai ficar de pé. Quem perdeu o primeiro amor vai voltar a amar. Quem perdeu a sensibilidade vai voltar a ser sensível. O Espírito Santo vai fazer uma grande obra. Deus vai levantar quem está caído. O Senhor vai batizar no Espírito Santo. Ele vai dar dom de profecia, revelação, visões, dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria. O Espírito Santo vai soprar na igreja. Um avivamento vai acontecer nesse tempo em que antecede a volta de Jesus. Jesus não vai levar para o céu uma igreja fria, vazia. Ele vai levar uma igreja cheia do Espírito Santo. Vai levar. Por acalama sai de comenerência. Oh Jesus. Capítulo 5, versículo 18. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro, a palavra enchei-vos é uma ordem. E quando ele diz enchei-vos, está no plural. Significa que não é para uma pessoa só. É para toda igreja. É para criança, é para adolescente, é para jovem, é para ancião, é para pastor, é para presbítero, é para evangelista, é para diácono, é para auxiliar de trabalho, é para missionário. Deus quer todo mundo cheio. A palavra cheio também significa encher-se repetidas vezes do Espírito. É todo dia entrar debaixo da cachoeira do Espírito Santo e deixar Ele te encher de poder e de graça e de autoridade. Deus vai encher a nossa vida como nunca. Aleluia. Eita Jesus. Se prepare para um novo tempo na tua vida. Deus vai te impactar. Eu tenho vivido esse novo tempo.
Tenho experimentado nesses últimos dias algo assim inexplicável. Todas as quintas-feiras nós subimos um monte para orar. Sabe você sentir mais Deus de perto, muito perto. Deus vai fazer uma coisa nova na igreja. Muita gente sedenta vai entrar por essas portas. E o Senhor vai salvar e libertar. Você crê nisso? Então fique de pé comigo em nome de Jesus. Essa igreja tinha muita atividade, mas ela perdeu o relacionamento. E eu não estou dizendo que é pecado a igreja ter atividade, porque a igreja precisa ter atividade. Ela precisa trabalhar. Só que a prioridade é o relacionamento. Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto. A palavra quarto ali fala de intimidade. Fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Intimidade, relacionamento. Por isso que eu estou falando que eu estou vivendo um novo tempo. Porque eu estou subindo um monte para orar, estou fechando a porta do quarto, estou orando mais. Aleluia. Quer ver resultado de quando você pregar, de quanto você louvar, de quanto você adorar, de quanto você ministrar, ou fazer qualquer coisa na casa de Deus? Experimenta fechar a porta do quarto. Experimenta entrar na presença de Deus, rasgar o seu coração e desejar a presença de Deus como a corça anseia pela corrente das águas. Você vai ver que tudo que você colocar a mão, Deus vai fazer você prosperar. Você vai ver que onde você colocar a mão, Deus vai fazer acontecer. Você vai começar a perceber que as coisas vão fluir de uma forma diferente, sem precisar fazer força, sem forçação de barra. O céu vai se abrir, a glória vai descer e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Alablacai o BDRS. É tempo de Deus sacudir a sua igreja. Eu creio piamente no que eu estou falando. Porque é o que Deus tem ministrado no nosso coração nesses dias. Ele vai levantar muita gente que está caído. Ele vai levantar muita gente para a obra dele. Ele vai levantar mais pregadores, pregadoras. Ele vai dar habilidade sobrenatural que você não tem, que você nunca imaginou ter. Vai descer uma graça do céu sobre a igreja e vai envolver, e vai levantar gente que não tinha expressão, que não tinha força. Ele vai colocar de pé e vai usar desse tempo. Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.